Olá, seja bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e de segunda a sexta-feira estou aqui com a graça de Deus para juntos meditarmos na palavra dele, sempre uma devocional de um capítulo da Bíblia. Isso mesmo, um capítulo por dia, para juntos crescermos no entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo, crescer no seu caráter, conhecer a sua mente e o seu coração. E aí, você tem sido abençoado por esse canal? Deixa aqui o seu comentário. Hoje nós vamos ver o capítulo 18 de Êxodo. O tema de hoje é o poder da mentoria, o poder do discipulado. E o verso-chave de hoje é o verso 23 deste capítulo, o capítulo 18. Se você tem a sua Bíblia, abre comigo. Se não tem, acompanhe aqui comigo com atenção. Diz assim o texto: se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Palavras de Jetro para Moisés. Jetro era o sogro de Moisés. Deus levanta grandes homens nessa terra para fazerem grandes coisas para a sua glória. Mas para cada homem que Deus levanta, Deus também levanta um conselheiro, um mentor, um discipulador. Coloca do seu lado uma pessoa para poder, acompanhá-lo. A nossa capacidade de crescimento está diretamente ligada à mesa que nós sentamos e aos conselhos que damos ouvidos. Moisés recebeu seu sogro Jetro para uma visita no deserto. Lembrando que Moisés estava lá, com Jetro em Midian e ajudou ele ali a cuidar das ovelhas, casou com a sua filha, Zípora. E Zípora foi com o seu pai, Jetro, que também se chamava Reuel, para o deserto, e levou os seus dois filhos, Gerson e Eliezer. E era uma relação muito boa, entre Jetro e Moisés. Por 40 anos, Moisés esteve ali e ajudou, como pastor, a cuidar das ovelhas do rebanho de Jetro. Mas agora a Bíblia mostra Jetro como uma espécie de mentor para Moisés, ajudando ele no momento mais difícil da sua vida. Pensa comigo, Moisés era uma espécie de juiz, de profeta, o único conselheiro para mais de 600.000 homens, porque só de homens eram 600.000, fora as mulheres, os estrangeiros, as crianças. E ele passava o dia todo resolvendo situações, desde briguinhas, como questões de assassinato, por exemplo. E aquilo estava cansando Moisés, ele estava quase tendo um infarto de tanta sobrecarga. Jetro, então, alguém muito sábio, inteligente, passa a observar Moisés fazendo tudo aquele trabalho ali e começa a fazer certas perguntas para Moisés. E as perguntas são chaves para sondar o nosso coração, para nos fazer refletir. Ele ouve Moisés e mostrou ali ser centralizador, Uma hora Moisés diz assim que era eu, ou seja, como se fosse só apenas ele e tivesse que cuidar daquele povo. E Jetro discerniu bem a situação, confrontou Moisés em amor. Ele priorizou a relação com Deus e pediu que Moisés permanecesse dependente de Deus. Soube discernir qual era a responsabilidade de Moisés, mas também qual era a possibilidade que ele tinha diante de outros homens sábios que ele poderia levantar. E assim sugeriu que ele pudesse descentralizar o trabalho, escolher homens ali que fossem chefes, de 50, de 100, de 500, de 1.000, e depois saiu de cena, dizendo: "Pois é, se isso for o que Deus quer de você, então faça". Que bacana da parte de Jetro, Moisés fez o que Jetro lhe indicou, deu ouvidos para ele, porque aqueles conselhos vinham do próprio Deus. O próprio Jetro, ao ouvir Moisés contar tudo que Deus tinha feito por intermédio dele, entregou sua vida para o Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor, reconhecendo ele como Deus poderoso. Sabe, numa relação de mentoreamento ou discipulado, não é apenas o mais velho, o mais experiente que abençoa. São os dois que abençoam um ao outro. Como aqui nessa relação, Jetro foi visitá-lo, abençoou Moisés com um conselho, e Moisés, ao testemunhar, levou Jetro também a reconhecer Deus, como o Senhor de toda a terra.
fazendo oferecer sacrifícios a Deus. Sabe, tem dons que Deus dá só para algumas pessoas, mas ele não dá todos os dons apenas para uma pessoa. Nós precisamos dos outros para receber algo, para, sabe, sermos completos. Sabe, Deus não precisa do nosso serviço, mas que nós sirvamos ao nosso próximo. Quando nós servimos ao nosso próximo, de fato, nós estamos servindo a Deus. Quando dividimos o que temos com aqueles que não têm, somos de fato chamados filhos de Deus. Que hoje você possa entender o poder da mentoria e do discipulado, e desejar também ser discipulado por alguém. Eu tenho aprendido, no decorrer dos anos, que o discipulado funciona quando nós, como discípulos, né, temos interesse em buscar um discipulador. E quando nós fazemos isso, né, com intencionalidade, ou seja, não esperamos ser procurados, mas já que queremos crescer, procuramos alguém experiente, alguém que possa nos aconselhar, alguém que possa nos levar a um lugar aonde nós não estamos. Você também tem esse coração, né? Faça discípulos, mas primeiro seja um discípulo do Senhor, se submetendo à mentoria e o discipulado, sentando-se à mesa com pessoas melhores que vocês. Vamos orar? Você recebe essa palavra de fé? Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem colocado pessoas ao nosso lado, que podem ser nossos mentores, nossos discipuladores. Pai, obrigado pela mesa que o Senhor tem nos proporcionado, de pessoas mais experientes, de pessoas, Pai, que ouvem a tua voz e sabem discernir a tua vontade. Nos ajude a ter interesse pelas coisas que são eternas, pelas coisas que vão trazer transformação à nossa vida e não apenas pelas coisas, Deus, passageiras e momentâneas. O Senhor nos faça encontrar bons mentores e discipuladores, para a glória e honra do teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Amanhã tem mais um episódio, mais uma devocional, né, de mais um capítulo da Bíblia. Estamos juntos com Jesus. Um forte abraço.